Aí sim, minha galera abençoada, John Olocke na voz. E se prepara que hoje a gente vai dar uma pausa na história principal do José para dar um confere numa das fofocas mais bizarras e cheias de treta de toda a Bíblia. Hoje a gente vai desenrolar Gênesis capítulo 38. Pega a visão. Você achou que a família de Jacó já tinha atingido o auge da disfunção? Que nada! O capítulo de hoje é a prova de que sempre dá para piorar. A gente vai seguir o rolê do Judá, o mesmo mano que teve a ideia genial de vender o irmão José. E a história dele é uma novela mexicana misturada com casos de família e uma pitada de filme adulto. Se você tá pronto para ver uma história com casamento errado, mortes misteriosas, promessas não cumpridas e uma nora que deu um nó no sogro, já esmaga o like aí embaixo e se inscreve, porque hoje a gente vai ver que a linhagem de Jesus passou por umas quebradas bem sinistras. Bora nessa! Se liga nessa fita. O capítulo começa com o Judá metendo o pé da casa do pai. Parece que depois da treta com o José, ele resolveu dar um tempo da família e foi morar com o parça dele, um tal de Ira. E lá o que ele fez? Viu uma mina cananeia, filha de um cara chamado Suá, e pá! Casou com ela. Mais um da família se misturando com a galera que Deus falou pra não se misturar. Com essa mulher, Judá teve 3 filhos, tipo uma escadinha, Onã e Selá. Tudo parecia normal, né? Família crescendo, tudo nos conformes. Judá, então, arrumou uma esposa para o seu filho mais velho, o O nome da mina era Tamar, uma mulher de responsa, tudo certo. Mas tinha um pequeno problema. O primogênito, era mau aos olhos do Senhor. O cara era tão zicado que a Bíblia nem se dá ao trabalho de dizer o que ele fez. Ele era simplesmente do mal. E o que aconteceu? O Senhor foi lá e deletou o da existência. Puf! Morreu! Aí entra em cena uma lei daquela época, a lei do levirato. Era uma fita assim. Se um cara morria sem deixar filhos, o irmão dele tinha a obrigação de casar com a viúva para dar um herdeiro ao irmão falecido. O primeiro filho dessa união seria considerado filho do que morreu. Era um jeito de proteger a viúva e continuar o nome da família. Então, Judá chegou para o seu segundo filho, o Onã, e mandou o papo reto. Aí, filho, chega junto da sua cunhada, cumpre seu dever de cunhado e dá uma descendência para o seu irmão. Mas o Onã, meu parceiro, era um egoísta de primeira. Ele pensou, qual é? Eu vou ter todo o trabalho e o filho nem vai ser meu? O herdeiro vai ser do meu irmão que já morreu? Sem chance. Então toda vez que ele se deitava com a Tamar, digamos que ele derramava a semente na terra para não engravidá-la. Ele estava sabotando o rolê de propósito. Essa atitude foi tão ruim aos olhos do Senhor que ele foi lá e deletou o Onã também. 2 filhos pro saco. Isso aqui é ouro, anota aí. Deus não curte egoísmo e desobediência. O Onã não morreu por causa do ato em si, mas pela maldade e egoísmo no coração dele de negar um herdeiro ao irmão. Agora imagina a situação do Judá. 2 filhos mortos depois de casar com a mesma mulher. Ele olhou para Tamar e deve ter pensado, essa mulher é uma viúva negra. Quem casa com ela, bate as botas. Com medo de perder o seu último filho, o Selá, que ainda era um moleque, ele chegou para Tamar com um caô. Aí, nora, faz o seguinte, volta para casa do seu pai e fica viúva lá na moral. Quando meu filho Selá crescer, eu te chamo para casar com ele. Era promessa, certo? Errado! Era só desculpa esfarrapada. O tempo passou, o Selá virou homem e o Judá não cumpriu a promessa. Ele deixou a Tamar na geladeira, esperando em vão. Imagina que você foi contratado para uma vaga de gerente, mas seu chefe morre. A empresa te diz, fica aqui como assistente por enquanto, que assim que o filho do chefe se formar, ele te promove para gerente de novo. Você espera, trabalha duro, o filho do chefe se forma e nada. Você vê que eles contrataram outra pessoa para vaga e te deixaram na prateleira. O que você faz? Manda currículo para concorrência ou arma um plano para conseguir o que é seu por direito? Moral da história. A Tamar se sentiu exatamente assim, enganada, descartada, sem futuro. E ela decidiu fazer justiça com as próprias mãos, de um jeito bem peculiar. Um dia, a mulher do Judá morreu. Depois do luto, o Judá subiu para um lugar chamado Timnate para tosquiar suas ovelhas. A Tamar ficou sabendo disso. E ela bolou o plano mais doido da Bíblia.
ela tirou as roupas de viúva, colocou um véu, se cobriu toda e pá! Sentou-se na entrada de Enaim, no caminho para Timnate, parecendo uma prostituta cultual. Quando Judá estava passando por ali, ele a viu. Não a reconheceu, claro, porque ela estava com o rosto coberto. Ele pensou que era uma prostituta e chegou junto. Aí, mina, deixa eu me deitar contigo. E a Tamar, na malandragem, perguntou: beleza. E o que você vai me dar em troca, Judá? Vou te mandar um cabrito do meu rebanho. Tamar: firmão, mas e qual a garantia que você me dá de que vai mandar mesmo? O cara tava sem dinheiro na hora. Aí ele perguntou: que penhor você quer? E ela, que não era boba nem nada, mandou a real: me dá o seu selo, o carimbo pessoal dele, tipo a assinatura, o seu cordão e o seu cajado. Basicamente, ela pediu o RG, CPF e o cartão de crédito dele. E o Judá, cego pelo desejo, entregou tudo. Ele se deitou com ela e ela engravidou. Depois ela voltou para casa, tirou o disfarce e vestiu as roupas de viúva de novo. Judá mandou o parça dele, o Ira, levar o cabrito e pegar de volta os seus pertences, mas o cara não achou a prostituta em lugar nenhum. Perguntou pra galera da cidade e eles disseram: mano, nunca teve prostituta nessa quebrada. Judá, com medo de passar vergonha, falou: deixa pra lá, deixa ela ficar com as minhas coisas antes que a gente vire piada. 3 meses depois, a fofoca chegou no ouvido do Judá. Tamar, tua nora, se prostituiu e tá grávida? Judá, o cara que tinha acabado de se deitar com uma prostituta, ficou todo cheio de moral e deu a sentença: tragam ela pra fora e queimem-na. O auge da hipocrisia, né não? Quando estavam levando a Tamar pra fogueira, ela mandou um recado pro sogro com um pacote de Sedex. Eu estou grávida do homem que é o dono destas coisas, e mandou o selo, o cordão e o cajado. Quando Judá viu aquilo, a ficha caiu mais rápido que o sinal do Wi-Fi. Ele reconheceu seus pertences e teve que admitir na frente de todo mundo: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho. Ele reconheceu a própria mancada. E para fechar essa novela com chave de ouro, na hora do parto, a Tamar estava grávida de gêmeos. O primeiro menino, na hora de nascer, colocou a mão pra fora. A parteira, esperta, amarrou um fio vermelho na mão dele e disse: este saiu primeiro. Mas o moleque recolheu a mão e o irmão dele saiu na frente. E a parteira gritou: como tu rompeste? Sobre ti seja a rotura! E chamaram ele de Perez, que significa rompimento. Depois saiu o outro com o fio vermelho na mão e o chamaram de Zera. E aí, minha galera? Que capítulo doido! Uma história de falhas, enganos, hipocrisia e uma mulher que lutou pelo seu direito de um jeito totalmente fora da curva. E o mais sinistro de tudo é da linhagem desse Perez, o filho nascido dessa treta toda, que viria séculos depois o rei Davi e o próprio Jesus Cristo. Depois que eu entendi isso, a graça de Deus é tão absurda, mas tão absurda, que ele usa as maiores mancadas humanas, as histórias mais tortas e as famílias mais disfuncionais para cumprir o seu plano perfeito de salvação. Agora, quero ouvir o seu papo reto. O que você achou da atitude da Tamar? Foi uma heroína que lutou por justiça ou uma malandra que passou dos limites? E a hipocrisia do Judá, te lembra de alguma coisa dos dias de hoje? Solta o verbo nos comentários. E se você curtiu essa fofoca bíblica e quer continuar desvendando essas histórias sinistras, já sabe, né? Dá aquela moral. Curte, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto, paz.